Olá, boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Nosso convidado especial de hoje é o pastor Marcelo, lá da Igreja Batista Ágape, que fica no Universitário. Ele tem um testemunho e uma palavra abençoadora para a sua vida. Boa tarde, querido. Boa tarde para você que está aí nos assistindo. Boa tarde para você que nos deu a oportunidade de ligar a sua televisão e compartilhar esse momento conosco, nesse programa tão abençoado, Amor, Graça e Paz. Falando em graça e paz, que a graça e a paz do Senhor abunde em seu coração nesse momento e que você possa desfrutar desse relacionamento de Deus para com a sua vida. Eu sou o pastor Marcelo, hoje estou lá na comunidade evangélica Batista Ágape, lá no Conjunto Universitário, uma igreja para a sua família, uma igreja abençoada. Você pode ir lá nos fazer as visitas, no nosso culto domingo à noite. E eu queria contar um testemunho de como eu me converti, de como esse Jesus maravilhoso alcançou minha vida. Era uma quarta-feira de cinza, eu nunca esqueci disso. Eu estava brincando os carnavais da vida, e quando alguém me convidou para ir na Igreja Batista do Bosque, e a igreja estava em construção, era lá no Internacional, eu cheguei meio de ressaca, ainda bêbado ainda dos carnavais da vida. E de repente aquele homem de Deus, usado pelo Senhor, começou a falar desse Jesus relacional, desse Jesus que te abençoa, desse Jesus que quer mudar a tua vida. E eu confesso que logo no início eu não estava prestando muita atenção, né? Mas depois uma coisa foi entrando na minha vida, eu comecei a ter uma paz que eu nunca tinha tido antes, eu comecei a ter um gozo que eu nunca tinha tido antes. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois dessa pregação, desse Jesus que não está empedurado no madeiro, desse Jesus que ressuscitou, eu fiquei bonzinho. Fiquei bonzinho. Foi uma libertação sobrenatural na minha vida. E eu creio que, assim como Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Porque é esse Deus que nós servimos, esse Deus que liberta, esse Deus que sara, esse Deus que te restitui, esse Deus que te restaura. Falando em relacionamento, eu quero compartilhar com você uma pequena mensagem e que Deus tem falado muito comigo esses dias sobre relacionamento. Está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26, apenas a parte A do versículo, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo o gado e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Na verdade, o que eu aprendo com essa palavra é o que Deus quer ser comigo e com você. Vamos pensar numa coisa. A Bíblia diz que, logo nos primeiros versículos, logo no início, no livro de Gênesis, diz que Deus começou a fazer as coisas, não façamos isso, façamos aquilo, cria-se isso, cria-se aquilo, né? E de repente Deus não decidiu mais fazer as coisas na palavra, criar as coisas profeticamente na palavra. O homem ele decidiu fazer das suas próprias mãos. Então o homem, as coisas foram feitas no céu, e o homem foi feito na terra, do pó. Você consegue entender isso, com certeza. E aí eu tenho uma definição que Deus criou o homem do céu para o céu e da terra para o céu. Esse é um relacionamento que Deus quer ter comigo e contigo. Dessa criação do céu para o céu e da terra para o céu, não da terra para a terra. Deus não quer que o homem se importe muito com as coisas terrenas. Quer que o homem tenha esse relacionamento com ele, com as coisas do céu. Falando nesse homem, eu queria te dar um outro exemplo. A Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento profundo com Noé. E Deus deu uma ordem para Noé para que ele construísse a arca. E se você prestar atenção, Deus começou a ter esse relacionamento com Noé e não cita a questão da família de Noé. De repente, quando vem aquele grande dilúvio, Deus salva a sua família, a família de Noé, porque Noé tinha um relacionamento profundo com Deus. Só que eu queria que você entendesse uma coisa, querido, para o teu coração, você que está nos assistindo. No Velho Testamento, Deus, ele se manifestava no homem fora do corpo. Era uma coisa externa.
Até a cruz, isso foi assim. Só que depois da cruz, Deus decidiu fazer algo que eu e você precisamos entender. Até a cruz, Deus decidiu morar fora do corpo do homem. Depois da cruz, Deus tomou uma decisão de fazer morada dentro do corpo do homem. Esse é um relacionamento sobrenatural, querido. Esse é um relacionamento que eu e você precisamos entender. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que a gente entende e sabe que Ele tudo faz porque Ele é o Deus do impossível, decidiu fazer morada dentro de você. Agora eu queria falar uma coisa para você que está nos assistindo, que está passando por um momento de dificuldade, passando por uma turbulência, uma tribulação na sua vida. Eu sei de alguém que pode mudar a tua vida, querido. Assim como Ele mudou a minha, que eu contei a história para você, Ele pode mudar a tua. Só que para isso você precisa ter um relacionamento profundo com Ele. Para isso você precisa pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa fazer morada dentro de você. Porque Ele está querendo literalmente mudar a história da tua vida. O mesmo Deus que mudou a história da minha vida quer mudar a história da tua vida. Depois de que eu parei de beber, eu senti muita abstinência. Mas o Consolador, o Espírito Santo que passou a fazer morada em mim, sempre supriu todas as minhas necessidades. Adão, em um certo dia, sentiu a necessidade de comer. Sentiu fome e foi lá e comeu o fruto. Eu percebo que naquele momento Adão não se preocupou com o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele foi lá e comeu o fruto e teve fome. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a fome que você está tendo hoje? Qual é aquilo que você necessita? Qual é a fome que você precisa tanto ser saciado? Eu tenho uma resposta para ti. A Bíblia diz que o meu Jesus, que é o teu Jesus, e que você que está nos assistindo ainda não tem Jesus, que pode ser o teu Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta naquilo que nós precisamos ser alimentados. Eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus relacional, de um Deus que quer fazer você não ser mais essa pessoa que Ele te criou. Entenda uma coisa, tudo Ele fez através da palavra, você Ele criou com as próprias mãos. Então, se até hoje você está longe desse relacionamento, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus. A Bíblia diz que fluirão rios de água viva. Talvez essa palavra seja para quem tem o Espírito Santo, mas se você quiser ter uma vida transformada, deixa o Espírito Santo entrar dentro de você. Deixa o Espírito Santo fazer habitação em você, porque agora é de dentro para fora. Deixa fluir o que precisa fluir na tua vida. Deixa Deus te alimentar. Deixa Ele suprir a tua necessidade, querido. Eu quero te falar mais uma coisa rapidamente. Todo homem precisa de um relacionamento. O homem não nasceu para ser só. O homem precisa ter um relacionamento com os irmãos. O homem precisa ter um relacionamento com a sua família. O homem precisa ter um relacionamento de casamento. O homem precisa ter um relacionamento de paternidade. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com o teu pai, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é pai. E Ele quer estreitar esse relacionamento contigo. Ele quer fazer de você morada eterna, como eu disse para você. Ele quer fazer de você alguém que Ele possa se relacionar. Todos aqueles que tiveram relacionamentos profundos com Deus tiveram sua vida mudada. Tiveram suas vidas transformadas. E eu sei que você é uma pessoa inteligente. Eu sei que você está entendendo aquilo que eu estou falando. E eu sei que você quer mudar a história da tua vida. Eu sei que você quer que esse Jesus, que decidiu ser um relacionamento interno, morada diante de você, fazer morada em você, quer que você hoje seja transformado. Deixa eu te contar um segredo. Talvez você não tenha uma intimidade com esse Pai, com esse Deus. Mas a Bíblia diz que existe um local secreto, ou a Bíblia cita que algumas pessoas escolhiam um local secreto para fazer uma oração específica diante do Senhor. Eu não vou te convidar para você orar na tua casa agora não, na sala agora não. Mas eu vou te convidar para você ter uma vida diferente. Você pode escolher hoje um localzinho secreto na tua casa. E você ir lá no teu cantinho, da forma que você sabe orar, da forma que você sabe pedir a Deus. Deus, transforma a minha vida.
muda a minha vida. Porque a partir de hoje eu quero ter um relacionamento profundo a qual o pastor Marcelo está falando para mim. Eu quero ter uma vida transformada, eu não quero mais ter essa vida de depressão, eu não quero mais ter essa saúde debilitada, eu quero ter uma saúde restaurada. O meu Deus faz todos esses milagres para você, no nome de Jesus. E tudo que Ele quer é ter um relacionamento profundo com você. Fica na paz, querido, que Deus te abençoe. E estende esse relacionamento com Deus para você, porque esse relacionamento é saúde física, mental e espiritual. Fica na paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado do testemunho e da palavra que o pastor ministrou hoje. Irmãos, anuncie no nosso programa, seja um colaborador para nos ajudar a levar a palavra de Deus. Ligue nos telefones 8401-5480 ou 9938-8881. Abençoe e seja abençoado. Eu te aguardo no próximo sábado, sempre logo após o programa Viver Saúde. Que Deus te abençoe e até lá.